gente percebe muitas pessoas vivendo como um zumbi no meio da multidão. Ele está assim, acordando, mal toma café, levanta de qualquer forma, dirige, trabalha o tempo todo ligado ali no computador, ligado às vezes na internet, mal come, mal toma água, fica sentado, volta para casa, vê TV, vê notícia. Então ele está sempre fora daquilo. Então eu diria que o grande propósito, diria, número 1, diria assim, na minha percepção, é o propósito que você veio fazer aqui. Começando aqui, mais um podcast aqui da Saúde Funcional. Estamos aqui, eu, Sandor Bálsamo, também com Marcos Baptista e também Tamara Maria. Maria, nossos parceiros, sócios, amigos aqui do Método Safe, onde a gente vai falar de um tema, como sempre, relevante para você. E hoje o tema é? Propósito. Propósito. Opa, coisa boa. Então nós vamos falar de garra, um pilar importante da saúde funcional. Estou doido para saber quais são as perguntas. Acredito que vai ter muito pano para manga, porque é um tema que a gente gosta muito, inclusive estavam falando aqui agora nos bastidores sobre isso. Vamos lá! Então, falando de propósito e garra, hoje a gente escuta muito se falar de propósito. Eu gostaria de saber de você o que é propósito, o que seria tanto esse propósito que vem se falando. Eu sempre sou daquele princípio, né? Então, quando até 2016 eu vi o propósito de uma forma, né? Não que está certo ou que está errado, mas a partir do momento que eu li o livro da Angela Duckworth, que justamente fala sobre garra, né, paixão e perseverança, ali clareou, porque eu consegui conectar essa minha mente acadêmica científica com algo ligado ao propósito. E trazendo pelo que a Angela próprio traz para a gente, é você realmente ter clareza do que você quer e automaticamente você ter cuidado com as distrações que impedem você chegar naquele propósito. Então eu diria que, já tive pessoas me perguntando, pois é, mas qual é o meu propósito? Às vezes o seu propósito naquele momento é cuidar da sua mãe que está doente, estar com seu filho numa determinada condição. No entanto, Marco, a gente percebe muitas pessoas vivendo como um zumbi no meio da multidão. Ele está assim, acordando, mal toma café, levanta de qualquer forma, dirige, trabalha o tempo todo ligado ali no computador, ligado às vezes na internet, mal come, mal toma água, fica sentado, volta para casa, vê TV, vê notícia. Então ele está sempre fora daquilo. Então eu diria que o grande propósito, diria, número 1, diria assim, na minha percepção, é o propósito que você veio fazer aqui. E certamente você não veio aqui para poder estar fazendo só isso da sua vida. Então no momento que você entende, né, quem é você, o que você veio fazer aqui, a vida começa a ter uma palavra importante, que a Ângela inclusive fala, que é sentido. Sentido, você sentir para onde você está indo, você ter um norte, ter uma direção. E nas 8 perguntas que a Ângela faz, o questionário de garra, fica bem claro, né, que ela quer testar essa perspectiva, se você começa, termina, o que te distrai, se você é esforçado, se você é trabalhador, e aí tem vários trabalhos em cima disso. Eu diria que então propósito é você entender qual é o destino que você quer e automaticamente a gente tem uma frase que a gente sempre utiliza. Se o meu propósito é aquele, eu tenho que estar preparado para pagar o preço por esse destino. Porque se eu quero ser um atleta olímpico, eu tenho um ciclo de 4 anos, se eu quero fazer uma maratona, se eu quero emagrecer, se eu quero ser o melhor pai, se eu quero ser o melhor marido, se eu quero ser o melhor profissional, eu tenho que estar dedicado. Hoje mesmo tive um caso interessante de uma pessoa que falava comigo, foi ontem, eu estou fazendo trabalho voluntário, eu estou fazendo esse meu trabalho, eu estou fazendo aquilo, eu falei assim, pois é, e quando você vê a garra dela, estava dando mais baixa. Por quê? Porque ela está desperdiçando muita energia com muitas coisas. E aí o copo dela tem 300 ml, ela tem que canalizar mais energia. E aí vem aquela pergunta que a gente vai trabalhar. E aí, o que você quer de verdade? Então são questionamentos que você deve fazer e aí já surge visão com propósito muito alinhado. E as pessoas não param no dia a dia para perceber para onde eu estou indo. Elas são apenas levadas. E como diria o próprio Napoleão Hill, apenas 2% das pessoas do mundo estão tendo essa visão
para onde querem ir. O resto são, infelizmente, conduzidos pela multidão ou pelo efeito manada como um todo. Então, é um assunto vasto no sentido do desenvolvimento pessoal, mas eu diria que está muito conotado também com o que a gente vem abordando, que é a questão da saúde, que eu acredito que a gente vai acabar entrando nisso, lembrando que eu não sei quais são as perguntas, mas tem uma conotação bem interessante nesse sentido. Muito bom. Com certeza. E é uma visão, já falando de propósito, tem muita gente, acredito que é uma grande maioria, quando veio um boom do autoajuda, etc., muita gente vindo, muito coach vindo, aí tem que encontrar seu propósito. E a princípio, até antes, quando eu era mais nova, quando eu ouvia a palavra propósito, eu achava que tinha que ser algo realmente uma coisa só. Não, eu tenho que achar meu propósito de vida e vai ser isso para sempre. O que você acredita em relação a isso? Que tem autores que falam que o propósito é uma coisa só, é imutável, né? Tem que ter um propósito só que norteia tudo. E em relação a outros autores que falam não, que o propósito pode ser de acordo com uma fase que você vive na vida. Então você tem propósitos que são ao longo dos anos, né? Que você vai alcançando e vai buscando outras metas e etc. O que você acredita em relação a isso? Quando eu bati no livro da Ângela, tem uma parte interessante, vocês leram, lembram muito bem, que tem um monte de bolinha que ela coloca de metas. E eu sempre falava isso antes do livro dela, qual é a sua meta maior? Meta maior, né? Então, hoje, por exemplo, quando a pessoa fala, você trabalha com método SAFe, você trabalha com certificação, não, toda a minha vida leva para isso. Quando eu acordo de manhã, primeiro respirar, quando eu encontro meu filho, quando eu estou com minha esposa, ou seja, tudo converge para isso. Então, quando ela coloca aquelas várias bolinhas, né, em relação às metas, ela tem uma em cima. E aí as metas, elas começam a ir para a mesma direção. Aí, de repente, no livro dela, ela bota uma bolinha na lateral, que não está conectada com aquela meta lá em cima. Naturalmente, ela até aborda, a gente sabe disso no dia a dia, ela vai se perder. Então, eu diria que um grande desafio para as pessoas hoje, você pede para ele fazer 3 coisas, por exemplo. Você pede para ele começar a querer emagrecer, começar a estudar para concurso, né, ao mesmo tempo, e aí ele começa, no caso, exercício e dieta, porque no exercício e dieta são 2 coisas que vão exigir muito dele. E por isso que exercício e dieta é um desafio, porque ao mesmo tempo ele sofre com o exercício, que para ele não é prazer, apesar que tem a produção de endorfina, serotonina, e ele sofre com o prazer da comida. E aliado a isso, ele começa a querer estudar para concurso. Então, a força de vontade, ela é um músculo. Então, no momento que a gente desperdiça essas energias, uma delas vai acabar se perdendo. Então, como você falou, na etapa da sua vida, desses 3, escolhe qual é mais importante para você. Então é passar no concurso. Então, sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos gerenciar uma alimentação que seja mais prazerosa, entre aspas, e diríamos assim, menos nociva para você, com pequenos ajustes, tá? Exercício, vamos fazer o nosso 1%, ou seja, atividades físicas mais no dia a dia, utilizar um relógio e tal. Agora a pessoa começa a querer fazer uma nutrição com low carb. Aí começa a querer ir para a academia às 6 horas da manhã. E aí quer o dia todo treinar, e ela ainda quer chegar no final do dia e ser uma excelente esposa. Então, gente, nós estamos nessa há muito tempo. A gente já percebe que esse jogo ele não vai dar certo. Então, aquele momento da vida, tem um exercício de esforço e impacto que a gente gosta de fazer muito. A gente percebe quando a pessoa faz esse exercício, a gente pode até falar dele em outro momento, a pessoa começa a botar um monte de coisa com um esforço alto e impacto alto. Você sabe que ele faz mais de 2, 3, ele vai abandonar. Quando você encontra depois de 6 meses, aquele lá eu acabei não fazendo, sabe por quê? Porque aquele outro tomou. Então, é natural. Então, vive aquilo, coloca no papel, ou até a própria vida vai te levar para aquilo. Eu sei que quando a Ângela aborda essa questão, quando ela fala muito de atletas, bailarinos, né, pessoas que são bem-sucedidas na vida, eles não têm muita coisa na vida. Mas está muito ligado também com paixão, né? Sim, que é o próprio paixão. livro dela fala, porque não tem como eu também ter uma meta e persistir nela até o final se eu não tiver paixão, amar aquilo que a gente faz. Por exemplo, você acabou de falar da sua vida. Não, eu vivo a saúde funcional. Se você não tivesse amor por aquilo, não ia ser sustentável por um longo tempo, né? Ou talvez você não conseguiria passar por todo o processo que existia de ter. Eu acho que a grande maioria não encontra talvez o propósito, né? Profissionais também, desiludidos com a profissão, porque não encontraram a paixão de verdade no que estão fazendo. Tá só seguindo ali um dia atrás. E o prazer de, por exemplo, hoje, eu gosto de treinar, eu gosto de preparar minha alimentação, eu gosto de fazer minha respiração, eu gosto de ter minhas metas ali, né? Então, os pilares são naturais.
Então, pelo menos encontre um dos 6 pilares, o que você consegue Existe fazer prazer, naquele momento. né? Prazer naquilo, entendeu? A pessoa fala que comer uma fruta, você não gosta de comer uma manga, entendeu? Quer dizer, é uma coisa que... Se gosta de banana, então come só banana. Com uma banana, né? Então, assim, é aquele 1% daquele caminho. O que a gente vem percebendo de todos os pilares que são importantes, e porque a garra é esse, porque quando a gente pergunta isso para a pessoa, ela faz aquele silêncio. Não consegue responder. Ela não consegue responder, né? E ela vai se deixando sempre por último, porque o propósito dela naquele momento está dedicado só para os outros. A gente vê muito com isso com mães, As mães, né? As mães com os Grande, filhos mas, não, e ver tudo. meu filho, ver meu filho crescer, aí o filho vai, nasceu. Aí meu filho cresce. Aí meu filho vai. Então ela está sempre, tá errado, tá certo. Não, estou dizendo que a gente sente que isso é algo que ela não pode deixar ela própria. Aí vão falar várias coisas. Não, é porque você não está na minha pele. Ah, porque você não é mãe. Ah, porque você não é mulher. Ah, porque aquilo outro. Gente, é o seguinte. Tempo a gente arruma. Prioridade você cria. E eu conheço mães que tiveram vários filhos e conseguiram. E outras não. Então, eu diria que você tem que encontrar o seu. E eu digo algo até mais forte. Que eu sempre falo isso. Você tem que ter tanta clareza, principalmente falando aí desse tema filho rapidamente, você tem que amar tanto ele, né, que você tem que se desprender dele. E não depender dele. Você tem que ter mais... Aquela pergunta que a gente eu falo para meus filhos. Quem você mais ama na sua vida? Primeira vez foi papai e mamãe. Aí minha mãe até perguntou para ele. Falou, não, é você. Você tem que se amar primeiro. Então a gente vê muita gente, muitos pais, né, mães se dedicando muito a eles e sendo que eles não estão dedicando a eles próprios. Isso vai acabar prejudicando também essa relação. São desafios. E é aquela frase, caminho, né, que sempre dizem, né? A gente só dá o que a gente tem. Perfeito. Como é que eu vou realmente Perfeito. Entregar muito pro meu filho se pra mim eu já não... Exato, perfeito. E também é interessante, muitas vezes, não se prender, né, nessa clareza de propósito. Qual que é meu propósito? Ficar ali, né? Ficar preso e sim ter propósitos muito. diários, né? Você coloca 1, 2 propósitos durante o dia que não vai te gerar tanto esforço, como você falou do esforço e impacto. Exato. E você, no final de um dia, ter aquela sensação que concluiu o seu propósito diário e gerar aquela liberação, a dopamina. Sim, e você tá estar ali. naquela sensação de bem-estar é muito melhor do que você ficar vivendo um futuro que muitas vezes você não teve nem clareza no diário. Uma Né? analogia disso aí, ontem aconteceu um detalhe interessante, um aluno chegou e falou assim, Sandro, eu acho que eu vou dar um tempinho, né, em correr e tudo, vou dormir um pouco mais, e os outros não pararam. E quando ele mandou aquela mensagem, ficou bem claro para mim. Os outros que não pararam já colocaram metas para o ano que vem. Um deles já está indo já para Rio, o outro já está indo para a prova de Florianópolis, a outra lá já está fazendo outros desafios maiores e ele não colocou nenhuma meta para o ano que vem. Ou seja, o prazer do curto prazo, de dormir mais, foi maior do que criar uma meta para o longo prazo. Então não tem como estes pararem, porque a meta já foi feita, inclusive inscritos para a prova estão. Então, assim, eu não posso julgá-lo que ele está certo ou errado, e é a opinião da vida dele. Mas o grande motivo dele ter parado não foi porque ele quer dormir mais, é porque não vê a meta. E é essa meta que faz acordar 4h30, 5 horas, para treinar, para trabalhar, para alguma outra coisa. Então, eu falei para ele simplesmente, não pare, volte logo, mas o que você precisa não é querer voltar a treinar, é ter uma meta para alcançar. Que foi essa meta que fez você sair de 10 quilômetros para 42 quilômetros que ele fez esse ano. Então ele se submeteu ao processo. E aí os prazeres de curto prazo, o que ele fez? Ele deixou de sair algumas vezes, deixou de comer algumas coisas, ficou super bem. Só que o que vai acontecer daqui a 2, 3 meses? Vou encontrá-lo, ele vai estar bem, uma pessoa super saudável. Só que enquanto ele não criar uma nova meta em relação à corrida, né, ele não continuou. Claro que ele deve ter outras metas na vida dele, mas isso é apenas um exemplo que não prescreva alguma coisa ou não direcione. Coloque a meta como prova na escola, como tudo. A clareza da data, do dia, da situação, faz com que o seu cérebro, o sistema reticular, ele trabalhe em prol daquilo. Então o seu cérebro vai fazer isso por você. Ele vai ler, ele vai correr atrás, ele vai buscar pessoas, ele vai criar soluções para com que aquela data você sofra o menos possível. Então tem toda uma questão aí de neurociência envolvida, por isso que eu acredito que seja tão importante as pessoas saberem o que querem,
e muitas vezes têm a garra baixa, não porque desistem, porque não sabem o que elas querem de verdade. Maravilha. E é muito legal porque você já mede, o método SAFe já mede através do check-up da plataforma, né, da saúde funcional, já mede a garra há mais de 3 anos, que é a paixão e a perseverança que vai te deixar na meta. Tem alguma correlação se a garra estiver baixa da métrica, acima, relacionado com o meu propósito, eu conseguir ter clareza, ou como seria essa relação? Existe? A gente percebe que muita gente que vem com a garra, principalmente abaixo de 2,5, pessoas com garra próxima do 2, né? A gente percebe muita gente, com, por exemplo, com depressão. Né? Uma pessoa com depressão não tem futuro. A gente não vê futuro uma pessoa com depressão grave. Ela está muito mais para o passado, ela não vai enxergar daqui a 2, 3 anos. Ela não vai querer se dedicar a algo ou sacrificar porque ela está num momento inflamado, não está num momento bem. Então a gente vem percebendo essa relação de baixa garra com pessoas com depressão. Um outro ponto que chamou muita atenção da garra foi a relação da garra com todos os biomarcadores da saúde funcional. Foi até o trabalho de TCC do Danilo também e da Carol, que assim, a medida da saúde da força de preensão manual, ela foi correlacionada com todos esses aspectos. Um outro trabalho também que surgiu foi que a garra estaria relacionada com tanto aspectos físicos, mentais, emocionais, aspecto ligado também a algumas doenças com N bem significativo, de 4, 5 mil pessoas. E recentemente a gente também verificou a associação da garra com a adiposidade corporal, ou seja, as pessoas com menor garra tinham um MC maior também. E aí a gente estava até falando ainda há pouco da questão de fazer uma dieta, um programa de exercício, mudar seu estilo de vida. Quanto é mais fácil você comer algo a mais, um chocolate a mais, né? Ficar tomando sua Coca-Cola, não fazer a sua atividade física, não regular o seu sono. É muito mais fácil você... Nós passamos vários casos nesse ano parecidos com isso, que a pessoa estava até bem e aí ela voltava para a rota anterior. E eram pessoas com garra baixa. O mais interessante disso, né, Marco, é que hoje a gente fala para a pessoa. Fala assim, você tem grande chance de desistir, porque você já desistiu várias vezes. E o que a gente quer agora é treinar você com clareza, por isso que é tão importante, né, no PUTCS, nosso programa de 8 semanas no SAFe, tem uma pergunta: o que te alavanca? Porque às vezes uma pessoa nesse nível ela não faz por ela própria. Entendeu? A gente percebe que muitas pessoas podem fazer pelo filho, pode fazer pela família, às vezes alguns fazem para a questão profissional, mas enquanto ela não encontra aquele porquê, aquele why, né, ela muitas vezes ela desiste. E aí a gente descobriu o que a sabota e o que a alavanca é uma parte fundamental. Sandro, mas isso aí não é coach, autoajuda. Gente, isso é feito em atleta há muito tempo, entendeu? Quando o Michael Phelps desistiu de nadar e o técnico dele chegou para ele e falou assim, você tem que voltar a nadar, ele já estava fumando maconha, fazendo um monte de coisa errada e tal, a mãe dele até procurou o técnico dele. E ele foi descobrir o que faria o Michael Phelps voltar para treinamento. E ele descobriu um sonho. Ele falou assim, o meu sonho é que meu filho me veja na arquibancada, até me arrepio, e eu ganhando uma medalha olímpica. E aí nisso surgiu um projeto, Michael Phelps, que foi do Rio de Janeiro, e que ele voltou a treinar e foi justamente, né, nasceu o filho dele, ele treinou, nunca treinou tão bem na vida dele, ele voltou, estava mal, e foi a cena que todo mundo viu, bilhões de pessoas viram. Ele chegando pela medalha olímpica, arrepiei de novo, e ele olhando lá para a arquibancada e viu o filho dele. Ou seja, aquela imagem foi construída 3 anos atrás. Ou seja, a medalha olímpica ele já sabia, porque ele já tinha mais medalha que o segundo já, mais medalha. O que movia ele era o propósito claro da visão, onde o filho dele iria vê-lo fazer. E daí ele ganhou várias outras medalhas olímpicas. Então, é um exemplo claro, analógico, que um técnico dele, a família dele, conseguiu resgatar ele mexendo não nele próprio. Ou seja, uma pessoa o motivou. E a gente sabe que filho é muito forte, filho faz muito isso. Então, muitas pessoas, a gente percebe que não querem mudar a saúde funcional, não querem melhorar seu estilo de vida, porque para ele não se motiva para aquilo. Não faz sentido. Não faz sentido, não faz né? sentido. Você vê com a palavra sentido, né? Aí a gente vai para um indivíduo raso, vocês trabalham com isso também, muitos aqui estão vendo, emagrecer.
né? Então agora em outubro, maravilha, novembro, vamos emagrecer, perde 6 quilos, bota o biquininho. Qual o propósito? O sentido é emagrecer para o verão. E aí depois você passa 8, 10 meses. Por quê? Porque ele vê o corpo está errado? Não é que está errado. Mas qual o ganho que a gente pode fazer desse processo para ser algo sustentável? A gente sabe que isso tem um mercado grande, são muitas pessoas, né? Tem muitos profissionais. Então eu vejo que a gente ainda está muito pobre ainda na área da medicina, da saúde em si, de trabalhar esses aspectos para que o indivíduo possa de fato entrar numa jornada de reprogramação, né, de estilo de vida e saúde funcional. Acho que existe também um gap muito grande da questão da garra, do propósito do ser humano em si e o profissional saber lidar com esse ser humano nessa situação. Bom, o exemplo do treinador do Phelps. Precisamos de mais profissionais assim, que saibam extrair o melhor do ser humano para que ele consiga alcançar os seus objetivos. Que o objetivo era do Michael Phelps. Exato. Então, assim, que às vezes falta nas nossas áreas também, na nossa área, que é mais voltada na área da educação física, na área da saúde. O que falta? É o profissional saber lidar com aquilo do aluno. Pô, ele não tem propósito. O propósito dele é só o verão. Tentar extrair para ele, pô, vamos encontrar algo que faça mais sentido a longo prazo, que tenha um porquê de verdade, né? Que tenha um porquê mais alto. E aí acredito que qual é a sua opinião também em relação a isso? Por que os profissionais ainda não conseguem trazer resultados, não digo nem resultados sustentáveis, mas um porquê sustentável, um engajamento dos seus alunos, dos seus pacientes em projetos, em tratamentos, etc. Hoje a gente tem que entender que cada vez mais pensar no sistema integral, né? A gente está muito fragmentado. Então, por exemplo, o profissional de educação física estuda uma coisa, o nutricionista vai outra, o fisioterapeuta, entendeu? Na verdade, outro dia a pessoa me perguntou assim, Sandro, mas você fala de alguns pontos da área da nutrição. Eu falei, sim, eu falo para o meu aluno como eu falo para o meu filho, entendeu? Então, assim, o básico da alimentação, eu posso e não só posso, como devo falar. Eu não vou prescrever quantidades específicas. A mesma coisa do fisioterapeuta em relação a gente. Então, na verdade, ele precisa permear para todas as áreas. E uma das áreas que está cada vez mais pobre em relação a isso é do pescoço para cima. Ninguém sabe trabalhar do pescoço para cima, entendeu? As próprias pessoas não entendem qual é a rota do cérebro, como é que a mente funciona. A questão da neurociência está vindo muito forte também. Então eu vejo que hoje todas as faculdades, todos os cursos, todas as aulas, na escola tem que entender neurociência. Né? Como hoje está tendo aulas de tecnologia, robótica para as crianças, a neurociência. Então, quando a gente fala de profissionais que vêm só prescrevendo, independente do que for, e não estão entendendo quem é aquele ser humano, e olha que já há muito tempo existem ferramentas como SF36, tantas outras, que já mostram como está a saúde mental, como está a saúde emocional, como é que está a vitalidade, como é que está o sono. Então, as métricas estão lá. Cabe agora o profissional trabalhar com um mínimo de estratégias para que a pessoa possa, por exemplo, se engajar para tomar um remédio. Pacientes não tomam remédio, olha que é só fazer isso, não tomam. Quanto mais atividade física ou se sacrificar, entre aspas, por uma alimentação. Então eu vejo que a pobreza, que era inclusive do Sandro, não julgo hoje que eu tenho mais ou menos conhecimento, mas eu vejo daqui 5 anos atrás, a pobreza que era. Porque eu não tinha essas ferramentas, eu não tinha esses conhecimentos. Era meio assim vamos lá, eu acredito, muitas vezes no pain, no gain, e eu acredito que hoje a gente tem mais capacidade de até saber qual é o melhor treino para a pessoa, qual seria a melhor estratégia para a pessoa, e não apenas jogar um treino que eu vi num livro, numa aula, que é o ideal. Então eu diria que hoje a gente está chegando em um momento cada vez mais personalizado, por exemplo, como o câncer. O câncer a gente consegue hoje, tem que minha mãe faz quimioterapia, não sente efeito colateral, porque é o treinamento-alvo, sabe? Ele consegue naquela célula mais específica, com menos efeito colateral. Eu vejo que hoje a gente está entrando numa rota, né, com a saúde funcional, de verdadeiramente ter uma prescrição personalizada, de entender quem é aquele indivíduo, quais são as reais necessidades dele e até para fazer 1% dele próprio, para poder ele entender isso, porque ele quer ir de A para B, entendeu? Se ele não está satisfeito com aquilo. Mas como é que nós vamos conseguir progredir para que seja sustentável e que ele aprenda? Porque quando eu aprendo o que eu faço, eu não desaprendo. Quando eu vejo, eu não desvejo. Então eu vivo aquilo, eu começo a curtir o processo. Mesmo que eu volte para a rota velha,
fala, pois aquilo me fez tão bem. Eu tenho que resgatar aquilo de novo. Então ele ter aprendido, por exemplo, quantos anos da minha vida, vocês sabem, vocês já fizeram isso. Eu ia lá, passava todo o treino pro aluno, o aluno não sabia de nenhum exercício que ele treinou. Aí eu acabava o treino e aí, foi bom o treino. O que eu fiz hoje? Cara, ele não sabia nenhum exercício, leg press, supino, nada. Era assim, era conversa, era legal. Mas eu falava, aí tanto que o meu aluno não treinava sem o Sandor. Eu treinava ele segunda, quarta, sexta, ele, não, Sandro, vamos fazer agora 5 vezes na semana, porque nos outros dias eu não vou. Aí eu achava legal. Não, baixa o preço um pouquinho, né? Apesar que eu sempre cobrava bastante caro. Aí eu entregava aquilo. Entendeu? Então, assim, eu volto mais uma vez, está certo, está errado? Não. Mas era um tempo que hoje, por exemplo, é da minha família. É um tempo pro Sandro. Eu lembro que eu dava aula 9h30 da noite. Chegava 11 horas da noite. E no outro dia, 6 horas da manhã, tinha aula quando era 5h30. Então, assim, eu conseguia fazer isso há 15 anos atrás e tal. Eu não me vejo. E olha, gente, infelizmente, Marco tá aí que até pouco tempo vivia isso. Eu estou vendo vários profissionais de 40, 42 anos, 43. Agora, imagina se ele utilizasse essas métricas, entendesse em que, principalmente, esse aluno poderia ter um propósito mais claro e não ter ele presente e ser mais efetivo. Isso é muito forte. E eu acho que falta também do profissional, como você falou, ele ainda está nessa roda, porque às vezes o profissional ainda está vendo que só entregar aquele pro aluno tá bom, mas muito pelo contrário, com a obesidade que a gente está tendo de informações, hoje em dia você bota qualquer coisa na internet, você encontra, o nosso aluno, o nosso paciente está muito mais exigente, e aí o profissional não se habilita, o profissional não se capacita, aí o que acontece? O aluno vai lá e fica trocando de professor, fica trocando de tratamento, de nutricionista, seja lá o que for, igual troca de roupa, por quê? Porque ele está sempre buscando alguém que cada vez saiba mais, porque ele está cada vez mais exigente. E acaba o profissional não se capacitando por conta da exigência do mercado. Então, chega aquele ponto que o profissional tem que buscar mais, porque o próprio mercado está buscando mais o personalizado. Sim. Porque às vezes as pessoas querem realmente alguém que... solução para ele, né? Para ele, não que seja algo genérico que todo mundo faz, igual o projeto que todo mundo faz igual. Não, às vezes ele precisa daquela coisa mesmo específica para ele, igual, por exemplo, você fazer uma cirurgia totalmente específica. Você vai abrir você, é a sua vida, não vai ser cirurgia igual todas, né? Igual os cirurgiões comentam muito, falam muito. Que a cirurgia, o padrão, a técnica é a mesma, mas só se sabe realmente quando abre. Que aí ele vai saber o que realmente deve saber. Sabe disso, né? Só Deus sabe que tá lá dentro. Só Deus sabe que tá lá dentro. Quando abrir, a gente vê. Exato. E é um olhar mais... As pessoas estão buscando um olhar mais personalizado, né? A gente sabe que o ser humano está cada vez mais deprimido, está mais ansioso, ele tem essa questão da mente cada vez mais forte. Então, nós temos a necessidade de buscar esse olhar justamente porque o mercado está pedindo isso. Não é porque o Sandro, é porque o método Safe ou qualquer outro método. Não, gente, esse é o ser humano. O OMS está norteando a gente. Os medicamentos estão norteando a gente. O suicídio está mostrando para a gente. A cada 20 segundos tem um. Então, uma pessoa, por exemplo, que a gente sabe que tem uma garra baixa, vocês já se depararam com isso, né? E eu lembro que eu falei para vocês, um dia vai chegar um. Ele vai falar, tenho pensamento suicida. Você teve experiência há pouco tempo agora também, né? Como dói, você me ligou e falou assim, Sandro chegou primeiro, falou que tá aí, teve pensamento suicida. Então você percebe, deu garra baixa. Então assim, para que está aqui? É melhor desistir. Na minha visão, daqui a 2, 3, 5 anos, isso vai ser cada vez mais recorrente, vai ser mais natural falar sobre esses temas, porque as evidências estão surgindo e lembrando daquele link importante. Os primeiros trabalhos que estão relacionando agora, por exemplo, com garra, com saúde. Esse é agora um artigo, 2019, muito grande, se não me engano, mais de 20 mil pessoas, mostrando a relação, por exemplo, com burnout, com problemas emocionais ligados a pessoas que tinham menor garra. Ou seja, a relação saúde e garra está cada vez maior, e também com crianças, né? Trabalhos com crianças, por exemplo, o trabalho da Cosgrove, em 2018, ela mostrava que as crianças tinham menor garra, tinham menores notas, faltava mais aula, tinham maior MC e menor capacidade cardiovascular. Então, ou seja, me parece que é uma métrica importante, preditora de muitas coisas. Então, essa criança, será que tem mais clareza do que ela quer? Será que ela está querendo pagar o preço para estar chegando na escola? Porque, gente, resumindo, metas de curto prazo, metas de longo prazo, prazeres efêmeros no dia a dia. É isso que tira a gente.
Por isso que a garra, quanto mais velho você é, maior a garra, né? Tem isso. Então, o próprio trabalho dela mostra essa relação direta, porque as pessoas começam a ter mais clareza. A gente vê o adolescente, né, pulando para tudo quanto é lado, essas situações. Acredito também que das crianças vem muito dos pais, né? Se Sim. o pai não tem muita meta, ele não cria isso no filho. Legal Ah, isso. filho, ó, vamos lá, fim de semana tem tal coisa, se prepara. Porque o pai tem disso de criar expectativa no filho, Boa, então já cria umas boa. mini-metas. Se o pai não faz isso, ou seja, ele não tem um estímulo em casa Sim. de ter metas, de ter propósito, então, ó, vai pro futebol que tem um jogo, vamos treinar, Ótimo, alguma coisa. ótimo. Aí acredito que a própria criança começa a não ter garra mesmo, porque Perfeito. os próprios pais não estimulam, é igual a criatividade. Se o pai não deixa a criança estimular a criatividade, Fluir. ela perde Ou aquilo, o pai né? ser o espelho, Acredito né? que O a próprio garra é um espelho. músculo, né? Sim. É um músculo que Sim. ela tem que ser treinada, porque se não treina, ela para. E, ótimo, pegando isso aí, tem como treinar, fazer alguma intervenção para eu melhorar minha garra É verdade. e Boa. ter uma Boa pergunta. saúde funcional excelente e ter mais clareza no meu propósito, porque a partir do momento que sabemos que a garra abaixo da métrica, estou com patologias, não estou com a minha saúde muito boa. E como que eu melhoro essa Como garra? resolve? Como é que seria uma intervenção? Quando a Tora falou um negócio interessante, a minha mãe tem muita garra. Então ela escreveu um livro, Determinação, né, da vida dela, um livro bem legal que ela fala de toda a vida dela. Eu lembro da minha mãe botando os papelzinhos, vou comprar um liquidificador, vou comprar uma geladeira, vou não sei o quê. Meu pai também era um cara que tinha muita garra assim das coisas, criou academia, fez equipamentos, passou por muita dificuldade. Então eu acredito que isso, se tiver um componente genético, né, foi algo bastante interessante também, que eu tenho essas lembranças. Minha mãe muito forte. E você falou um detalhe importante, Tâmara, em relação aos pais. A própria Ângela, na parte final do livro dela, ela colocou a filha dela para fazer balé, e toda a meta que ela coloca para os filhos, ela até sugere para os pais, é que essa meta seja de 1 ano. Então você vai aprender a tocar violão, mesmo que você não goste, fique 1 ano tocando violão. E no caso da filha dela, ela começou a fazer e ela ficou muito boa naquilo depois. Porque tem aquela fase, que é a fase onde você gasta muita energia, que é a fase inicial. Aprender inglês, por exemplo, né? Aprender qualquer coisa no início, ela exige muito esforço. É aquela história de você mudar a rota. A minha esposa está passando por uma situação similar agora na vida dela, de mudanças. Eu percebo ela mais cansada, eu percebo ela numa situação diferente. Por quê? Porque ela já estava automatizada naquele caminho, naquela rota. Agora ela tem que gastar muito mais esforço. Então a Ângela fala disso. Treinar a garra, treinar esse músculo é você determinar algo para você e você perseverar por aquele determinado período. Parece que o filho dela, ela botou, por exemplo, a tocar violão, ela também passou a fazer, parece que uma aula de yoga, e ela falou, você tem que ficar 1 ano fazendo isso. Aconteceu um negócio interessante com meus filhos esses dias, um chegou e falou que queria sair do judô. Eu falei, pô, judô, que tem a disciplina, que tá tudo certinho ali, né? E aí eu cheguei e falei, não, vamos lá. Aí fui lá com o professor e fui descobrir o que aconteceu. Ele falou, olha, o seu filho, ele quer ganhar tudo. Então, quando a gente está fazendo a brincadeira de pique-pega aqui e tal, e quando ele é pego primeiro, ele fica muito pé da vida. E aí aconteceu de 2 dias de ser pego primeiro, e aí eu conversei com ele, né, num tom um pouco mais firme, e aí ele falou que não queria mais fazer, né? E eu cheguei, conversei com o professor. Então você percebe que ele já estava lá, ele está indo para a faixa, daqui a pouco é a faixa laranja já, com 9 anos. E ele luta super bem. Então eu poderia chegar, não, esse professor é muito ruim, está tratando meu filho e tal, vamos desistir. Eu falei, cara, como é que desistir? Meu filho já faz judô há 4 anos, entendeu? E ele é bom naquilo. E aquilo é uma modalidade que dá disciplina para ele. Ele tem que saber perder. Um judoca, você já pensou numa final olímpica? Ele pode levar um ippon com 2, 3 segundos. Cara, isso é uma... Entendeu? E na semifinal, que ele perde, né? Ele tem como perder ali, logo ele tem que ir para uma repescagem e ir para uma outra luta. Ele tem que se recuperar daquela derrota para ganhar outra. Então eu gosto muito do judô por isso. Meu pai fez um judô, fiz artes marciais também por quase 10 anos. Então eu fui nisso. Aí aconteceu com outra mesma coisa. Entendeu? Por quê? Porque era um pouco mais disciplina que estava ali. Enquanto que eu vi outros casos de algumas mães, não, deixa que pare. Elas não estão tendo noção do que elas estão fazendo. Entendeu? Eu estou falando numa leitura científica, diríamos assim. Assim, está parando por que motivo? Vamos entender este motivo. Claro, se sofreu um bullying, ou foi algo que machucou. Então, entender isso. Não deixa o seu filho. Isso serve pra gente. Isso que a gente está prescrevendo. Entender por que a pessoa desiste. Então, se eu diria, se existe algo que é treinar,
é você ter início, ter meio e ter fim. E principalmente ter a certeza de qualquer coisa que você está começando, né? Por esse podcast aqui hoje é o nosso primeiro dia. Tem uma pessoa que passou a noite toda sem dormir. Então é Maria. Entendeu? Então assim, eu fui ver hoje, é salva de palmas para ela, realmente. Por quê? Porque ela não sabia fazer isso, ela não sabia, e ela foi lá, foi fazer os tutoriais, tá aqui, praticamente virada, e tá aqui. O que é isso? Pessoa de garra. Pô, foi colocada a meta, entendeu? Então isso eu respeito pra caramba, porque eu sou muito assim. Então, começar aquilo, e tem coisa que quando você começa, chega dói. Meu Deus, como dói, né? Como era, por exemplo, a época que a gente começou algumas questões do marketing digital, quando a gente começou a fazer, né? O próprio começar essa rota do método Safe, nossa, quanto foi doído, eu só apanhava em casa, apanhava no trabalho, em todo lugar, você tá maluco, você tá falando sobre isso, assim, você tem que ter uma garra, você tem que ter aquela visão, né? Então, voltando pro caso da Tami de hoje, por que ela fez isso? Porque ela tá vendo que isso aqui era algo para a vida dela, que faz parte, entendeu? A gente sente. Então, eu acredito que hoje os pais estão muito mimimi com os filhos, entendeu? E eu não estou falando aqui para bater, não estou falando aqui para ser agressivo, eu estou falando para você treiná-lo para ir 1% a mais. Segura 1%, compreende, porque muitas vezes é o emocional que falha. A gente liga a garra com a questão emocional. Eu acho que todas as vezes é a falta da gestão. É a falta da gestão. A falta da gestão, que não vem dos pais e que passa para os filhos, né? É aquela questão que às vezes pode ser um fator meio que genético, dessa questão de eu ter muita garra por conta dos meus pais. Mas acredito que é um fator genético por conta da influência emocional, porque garra é emocional. Total. Né? Então, se a garra é emocional e os pais não têm um fator emocional trabalhado, automaticamente o filho vai ser um cara que vai desistir mais. Então, acredito que, por fim, chega a ser gestão emocional. Claro que aqui a gente não está trabalhando com psicologia, é saúde funcional, mas chega a ser uma gestão emocional que falta ser trabalhada. O próprio livro dela traz vários exemplos. Tem um lá que é jogador, que era jogador de beisebol, e ele começaram a perguntar para ele, não, você tem o dom, você é muito bom. Cara, esse cara pegou uma bola e criou uma bola mais pesada, né, para treinar. E quanto você fazia? 1000 vezes eu fazia aquilo, entendeu? Então, não tem, there's no free lunch, se diz em inglês, né, não tem lanche de graça. Né? Ela traz N exemplos de pessoas que a gente admira, de situações, jogadores, atletas, empresários, bailarinos, que são horas. E aí vem, né, gente, talvez um ponto que talvez fecha isso de uma forma. É a teoria do Erickson das 10 mil horas. Você entender que pode ser que você consiga antes, você consiga um pouco depois, mas tem que ter perseverança, ou seja, é repetir para a excelência. Né? Tem aquele vídeo interessante do Kobe Bryant que eu passei para vocês, e aí ele fala isso, vale a pena ver, de repente eu coloco até na descrição, e aí tem um cara que fala que lá é muito forte, ele chegou lá, ele está dando entrevista, ele chegou lá para o treino, ele falou, vou mais cedo e tal, para ver, aí o Kobe Bryant já estava lá, treinando, e o jogo era à noite no Lakers, né? Ele treinando, e aí ele foi lá, fez o treino dele e tal, e o Kobe Bryant lançando, suando, como se fosse um jogo, ele treinou um tempão, e ele acabou, e o Kobe Bryant continuou, ele foi embora, e aí jogaram à noite, ele foi o melhor pontuador, e quando chegou no final do jogo, ele perguntou pra ele, falou assim, cara, por que você fez aquilo? Eu falei assim, não, eu já ia treinar, mas quando eu vi você, eu fiquei mais, porque eu tenho que ser melhor que você. E o Kobe Bryant tem uma frase legal, ele falava assim, ao longo do tempo, você treina 4 horas, eu não, eu treino 2 de manhã, aí vou para casa, como, durmo, volto, treino mais 2, aí vou lá, treino 4. Aquelas 2 horinhas em uma semana não vai fazer tanta diferença. Em um mês, em um semestre, em um ano, em 10 anos, cria uma enorme diferença entre eu e você. Então, ou seja, isso tudo, e olha que ele até fala, nos primeiros 2 testes de basquete ele foi cortado, que ele não era bom. E temos tantas e tantas histórias ele, assim. Quando eu pergunto pra ele por que ele acorda 4 da manhã para treinar, ele fala, porque meu concorrente acorda às 5. Se ele começar a acordar às 4, eu acordo às 2. Se ele começar a acordar às 2, eu não durmo mais. Eu não durmo mais. Então, isso é muito bacana, e eu, por exemplo, eu gosto de conviver com essas pessoas. Eu gosto de pessoas que têm isso, porque assim, quem está na jornada, principalmente quem está no empreendedorismo, quem está fazendo alguma coisa que tem essa paixão, hoje eu até fiz uma postagem legal, né? A para B. Aí eu botei primeiro uma reta. Aí todo mundo acha legal, uma reta subindo. Só que ao mesmo tempo eu coloquei uns vales assim, ó. Então, tem uma hora que é um vale lá embaixo.
E aí eu fecho o resultado. Todo mundo só vê A para B. Ninguém vê esse vale. Aí eu escrevi assim, é aqui que muitos desistem. Porque é nesse vale, onde tem aquele buraco, onde tem aquela dor, tem aquela dificuldade, você se questiona. E dói você estar só naquele momento. Então, é numa dieta, é num treino, em qualquer... Estou estudando para concurso, eu fiz doutorado, cara, fiquei sozinho muito tempo. Muitas horas, entendeu? Questionando para que eu estou fazendo isso. Já fiz Ironman, já fiz tantas provas na minha vida. Vocês dois fizeram a primeira maratona esse ano. Estou até de parabéns aqui. Esses caras mudaram a fisiologia, mudaram a mente deles. Mudaram tudo, o comportamento, começaram a acordar cedo. Essa aqui fez treino de 4 horas, sozinha. Ela ficava sozinha correndo lá, parecia um deserto, ela vinha lá atrás. Então, assim, essa corrida que ela fez, por exemplo, aquele treino, foi mais difícil que a prova. Foi. Então, percebe, por isso que eu gosto muito, né, na minha prescrição, por exemplo, eu estou com uma pessoa agora fora do Brasil que vai treinar comigo, né, ela vai começar a fazer um projeto comigo. O que eu já quero? Botar uma prova para ela, de 5, de 10, porque eu sei que aquela prova de 5, de 10 vai fazer com que as outras metas da vida dela também deem certo. Tanto que pode ver vocês dois, depois que vocês começaram a fazer aquela maratona, todas as coisas na vida de vocês começaram a dar certo. Começaram a ter início, meio e fim, e a resiliência veio. Fala assim, pô, se eu faço a maratona, eu faço qualquer coisa. Eu faço qualquer coisa, eu não sou mais qualquer pessoa. Não estou falando que você que não fez maratona é qualquer pessoa, tá? Mas é porque a jornada do processo de Herbst está aqui atrás. Fala assim, pô, mas eu não fiz. Calma, você vai fazer 5 esse ano. Mas a jornada de ter que se dedicar, de ter que acordar, de você deixar de ir para uma festa à noite, para acordar às 5 horas da manhã. Então, assim, eu vejo a musculatura, né, literal da garra florescendo. Eu tive o caso aí da Maria, que vocês conheceram, com 50, 60 anos de idade. O médico falou que é para cadeira de rodas, que estava com 80 e tantos quilos. Fez várias meias. Falou assim, Sandro, como é que eu consegui? Eu falei, você consegue tudo, mas desde que você deixe outras coisas que tomam. Então eu vejo como a garra tem que ser treinada, tem que ser educada, né? E eu diria para os pais, né, para os profissionais de saúde, todas as pessoas, fazerem essa meta. O check-up da saúde funcional está disponível aí para vocês. Façam, preencham e saibam se você está bem, se você está mal, se você está abaixo, está acima, e você ir nessa rota de ter metas para você ficar bem. Porque um dos maiores problemas do ser humano hoje, né, é a falta de produtividade, né? Ele começa a querer fazer tanta coisa e isso gera dor, gera sofrimento. Tanto que o artigo agora sobre gestão do tempo, por exemplo, as pessoas ficam mais ansiosas, deprimidas, dormem mal. Então eu diria que hoje nós temos 24 horas como todo mundo, e você utilizá-la da melhor forma possível é que vai levar você para aquele sentido. Agora, se você não tem um sentido, qualquer coisa pode tirar do seu estado, né? São temas para a gente discutir em outros podcasts, mas fica marcado essa data, tá, de hoje, que eu acredito que os próximos 2, 3 anos, como eu falei nesse ano para vocês, muitos coaches, muitas pessoas vão começar a falar de garra. Eu cantei lá no final do ano, pode anotar, porque eu vi há 3 anos atrás. Aí começou a sair, comecei a ver vários aí coaches profissionais falando, falei, aí todo mundo me manda, Sandro, pior que você falou, mas as pessoas ainda não entendem o que é a garra. E vai começar 2020, 2021, começar a falar de saúde também. É muita coisa boa, um tema vasto, fantástico. Ainda está faltando vir muito estudo sobre a correlação da saúde social e da garra. Né? Da garra. Porque a garra, acredito eu, que é muito influenciado com quem você anda, né? Pessoas total. Que não desistem. Sua teia. Diga que quem garra azul você tem, você é. Você é praticamente assim, né? Assim, tudo bom quando você garra? 4.2, vamos junto. Perfeita colocação. Isso aí. Eu até fui pensando hoje, a gente está falando, por exemplo, a gente fez vários testes, você sabe disso, em empresas, em academias, a gente fala assim, ó, esse aqui vai desistir, esse aqui vai desistir. Então treina essas pessoas. A gente percebe que ela é uma métrica muito interessante. É muito fácil sentar numa roda e começar a falar mal das coisas. Eu quero falar isso que a gente também sempre comenta. Não me vem falar por quê. Vamos buscar o como solucionar. Isso. Como é fácil ver em rodinhas, em tudo quanto é lugar, discurso. E eu tenho um exemplo lá no hospital universitário, né, com a professora Alicia lá, por exemplo. Cara, o ambiente hospitalar é muito pobre e as pessoas estão sempre criando soluções. A gente mede lá os médicos lá, cara, resilientes para buscar aquele sistema de saúde. Sua tia, né, trabalha lá, sabe como é que é. Eu vejo também na minha esposa. Então é muito legal você perceber essas pessoas de garra. E aí tem um lado que é importante destacar. Tem pessoas que têm muita garra. Eu, por exemplo, eu tenho muita garra. Chegou o ponto de eu ir tanto que aquilo pode me prejudicar. E na última parte do capítulo, a Ângela fala, não estudamos pessoas com super garra ainda. Mas é algo para ser discutido, porque você pode entregar
vida, né? Talvez para Extremos. aquilo, são os extremos, aí buscar esse equilíbrio. Então, em alguns momentos até desistir de algumas coisas, no sentido, Que às vezes né, quer abraçar. que não está tão paralelo com aquele objetivo, né, que é o maior, você, né, let it go, deixar ir para você tenha leveza para meta maior. Ou por enquanto, deixar de stand-by. É bom demais. Muito bom. No caso, seria aquele 1% diário, né? Aquele 1%. Vai ser 1%, não fica focando numa meta maior, porque Não você vai. não vai, você quer colocar algo muito grande, não tem início, meio e fim, não tem data. Não tem data. Não acontece, né? Aconteceu um negócio interessante comigo que eu não sabia que existia, que era a depressão pós-Ironman. Aí eu, Ironman. Quando chegou depois do Ironman, acabou o Ironman, né? E aí? E agora? Tá, e agora? Eu vou fazer o quê? Então eu fiquei triste. Aí eu fui ler que tinha isso aí, entendeu? A pessoa, porque você se dedica tantas horas, tanto tempo para que de repente ele chega. Lembra quando acabou a maratona, ele ficou assim, pois E aí? agora não tem E agora? não, né? Então você vê, quando a meta é muito grande, você percebe claramente que você diz não para muita coisa. Muita. Quanto maior a meta, mais não. Quanto maior a meta, mais não. Isso é claro. E quando você tem uma data para aquilo, né, a gente percebe que ela termina. E aí por isso que eu sempre falei para vocês. E aí? E a próxima maratona? Por isso que eu sempre falo. E a próxima meta? Exatamente. O fato de estar nessa teia, que é uma teia, tem uma garra boa, não deixou sentir essa questão do pós-maratona, né? Porque já tinha a próxima meta. E já estamos em Floripa 2020. 2020. Bater pace lá. 2020 forte. Mas o mais engraçado é que, por exemplo, eu não botei meta de corrida esse ano. Parei ali. Porque eu comecei a segmentar outras coisas. Eu fui muito para a área do trabalho, né? Então eu falei, cara, ali vai ser minha meta agora. E até eu diminuir as corridas intuitivamente, sem reparar, eu comecei a treinar menos. Porque eu comecei a focar numa meta que estava mais clara para mim agora do fim do ano do que realmente correr. Né? E aí eu, tem que botar mais uma meta pro fim do ano para poder ano que vem já voltar para a meta maior de novo, que é a maratona. Então você vê assim, essas questões de você estar sempre manipulando a meta. Porque se perder, se você passou a meta, você não criar outra, tem que você ter para data, no caminho. Tem que ter data, né? Por exemplo, 20 de novembro é a nossa data próxima meia, então assim, hoje eu acordei, meu Deus, vamos lá, 20 de 400, recuperando 200, é o treino mais de morte assim que tem. Mas a minha visão foi, dia 20 eu tenho que estar lá. Aí eu acabei o treino com os dois lá, os dois estavam correndo, falei, gente, vamos fazer 1h30 de 400, 200 pra gente ir voando. Ele, vamos embora. Quer dizer, tem que ser um bando de doido para poder fazer um negócio. É 400 metros, tá, gente? É para 1h30, 1h35. Então, assim, por quê? Porque a data tá lá. Então, eu sugiro que se você não tem data, se você não tem ainda algo que te motive, é importante você buscar ter. E acredito que essa data faz com que te impulsione. Eu estou com vários casos interessantes em relação a isso. Data é muito forte. Isso para todos os pilares, né? Todos, profissional, social, todos. Você não vê o filho? Físico. Quando a mulher tá grávida, ela tem data pro tem neném data nascer. pra, então o pai rebolando pra fralda, comprar vai coisa, a bolsa. Para todos os pilares, é muito importante. Gente, então vamos finalizar, tá? Foi excelente esse conteúdo, essa aula de garra é um tema muito vasto, eu acredito que tem muito por vir. As perguntas nos nortearam realmente para um direcionamento para quem está do lado de lá, que meça, que treine e comece a utilizar essa ferramenta no seu dia a dia, né? No seu trabalho, na sua família, né? Voltado para a saúde. Então agradeço muito aqui, Marco Batista, aqui, bom demais. Câmara Maria, bom demais também aqui, mais um com a gente. Obrigado por vocês estarem aqui. Lembrando sempre de se inscrever no canal, tá ok? Deixar também seu comentário, sua pergunta, suas dúvidas, ao que você quer em relação a essa meta, essa situação. Deixar também que acione também suas notificações para receber nosso conteúdo, lembrando a importância de divulgar esse material, porque o YouTube precisa disso. Você que está nas plataformas também de podcast, acredito que hoje foi muito relevante para você, quero você em ação também, ouvindo e aplicando. A gente se vê logo, lembrando de curtir também, fundamental, a gente se vê logo em mais um podcast aqui da Saúde Funcional. Um grande abraço para vocês e até breve. Tchau. Tchau.